Boa noite a todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. Estamos aqui para falarmos sobre as causas anteriores das aflições. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que nós sofremos? Por que tanta injustiça, né? Uns sofrendo e outros vivendo felizes, né? Como numa propaganda ou no comercial de margarina. Mas, na verdade, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, a dor é inevitável. Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, diz que o espírito sofre a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida são oriundas das nossas imperfeições. São, na verdade, expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Expiações porque nós somos obrigados a colher o que nós plantamos, né? Como nós sabemos, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós, quando estamos na erraticidade e temos conhecimento dos erros, dos equívocos que nós cometemos, muitas vezes, já no nível de consciência mais elevada, nós pedimos para vir numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, com tais e tais provas, expiando os erros que nós cometemos, porque o nosso objetivo não é passear aqui na Terra, o nosso objetivo é expiarmos, é evoluirmos, pagando os débitos que nós adquirimos. Então, sendo assim, muitas vezes, por consciência nossa, nós pedimos para virmos com tais expiações, com tais provas. Outras vezes, quando não temos esse nível de consciência, né, nós somos impostos às expiações. Mas nem sempre uma provação significa uma expiação. Muitas vezes, os espíritos, já no nível de consciência, pedem para vir para uma determinada provação, com o intuito apenas de evoluir, não necessariamente tendo que pagar alguma dívida. A dor, por estarmos vivendo num mundo de provas e expiações, é inevitável. Sejam dores físicas, sejam dores da alma. Nos últimos tempos é assombroso a quantidade de pessoas vivenciando dores da alma, em processos de depressões, crises de ansiedade, né? Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão cheios, né? E a gente se pergunta, meu Deus, por que isso? O planeta avançou tanto em tecnologia, a ciência avançou tanto, e por que tanta dor? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde ainda a dor, o mal prevalece. Estamos em fase de transição, né? Nós, hoje, sem dúvida nenhuma, somos melhores do que fomos em outras encarnações. Apesar de muitos negativistas afirmarem que o mundo está cada vez pior, mas eu vejo que nós hoje somos melhores, sem dúvida nenhuma. Se nós, numa mesma encarnação, já observamos melhoria, né, com 50, 60 anos, se olharmos para trás, para a juventude, a gente já observa que nós já melhoramos, imagina comparando com encarnações bem anteriores. Um pensador, Tim Hansel, ele afirma que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nós não podemos evitar a dor, mas nós podemos evitar a alegria. Até nesse processo de aguentarmos a dor, de sabermos lidar com a dor, é necessário que a gente tenha essa consciência de que a dor ela é necessária para o nosso equilíbrio espiritual, para a nossa evolução. A dor ela nos traz aprendizagem, ela nos liga com o nosso divino. E são justamente nesses momentos de dor que nós mais crescemos, porque ela desperta a nossa sensibilidade, né? Mas só que tem pessoas que não conseguem lidar com a dor. Elas fazem da dor um sofrimento enorme, um sofrimento atroz, enquanto que outras padecem de dores tremendas, seja da alma ou seja do físico, e não tiram o sorriso do rosto.
Então, a gente consegue estabelecer esse parâmetro de pessoas que conseguem passar pela dor sem sofrer. E é nisso que a gente tem que pensar, nesse processo de crescimento. Dor e sofrimento. O sofrimento é uma reação e uma interpretação da dor. É como percebemos algo e reagimos a isso. Muitas vezes, o sofrimento é o mecanismo pelo qual o homem se insere na vida mística e religiosa. Então, a dor, ela se faz necessária, tanto para que nós tenhamos a nossa evolução, pagando os nossos débitos, como também para que nós possamos nos conectar com um plano mais elevado. Então, vem a segunda pergunta. Por quanto tempo nós temos que sofrer? Então, ainda Kardec, no céu e o inferno, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Nós temos como anularmos o mal que nós cometemos, praticando o bem. Nós estamos aqui na Terra, que é uma escola, porque nós estamos aqui para aprender. A Terra também se configura como um hospital, porque nós estamos aqui para curarmos as nossas doenças da alma, doenças seculares, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito e tantas outras que a gente vem batalhando dia a dia para exterminar de nós, E a Terra também é uma prisão, porque vivendo nesse corpo denso, nesse planeta denso, e muitas vezes almejando uma liberdade, a Terra é uma prisão. Então, o nosso objetivo é aprendermos, é utilizarmos essa experiência para que nós possamos caminhar na senda eterna de espírito livre, em direção ao alto. Nesse contexto de reflexão sobre as causas das dores, eu trouxe uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, espírito esse que tem um trabalho muito interessante na espiritualidade a respeito da mediunidade, chamada Grilhões Partidos. Essa obra, ela tem como foco 3 personagens centrais, O Coronel Santa Maria, que é pai de uma outra personagem chamada Esther. E um terceiro personagem, que a gente vai falar dele mais adiante, que é o Matias. Pois bem, o enredo do livro se passa num apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, Rio de Janeiro, em meados de 1950, 1960, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Coronel Santa Maria havia participado das forças expedicionárias brasileiras na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era casado com Dona Margarida Santa Maria e tiveram uma filha chamada Esther. Nesse período, Esther estava completando 15 anos. E como é de praxe, como é costume aqui no Brasil, fazermos uma festa de 15 anos de debutantes para apresentarmos a mocinha à sociedade. O Coronel Santa Maria e sua esposa fizeram uma festa, organizaram uma festa muito bonita no seu apartamento, convidaram os seus amigos e no dia da festa, tudo muito bonito, a Esther enfeitada como uma princesa, com seu vestido branco esvoaçante, circulava entre os convidados, sendo apresentada a todos, uma festa regada a bebidas finas, ao som de violinos. O coronel chamou a filha, dançou a valsa com ela e antes de servirem um jantar, ele pediu para a filha tocar uma música ao piano, tendo em vista que ela era uma exímia pianista. Ela sentou-se ao piano e começou, e todos ali apreciando a peça executada pela Esther. Em um dado momento, a Esther pareceu ter uma tontura. O pai dela se achegou perto dela
e ela se levantou com as feições assim, meio que distorcidas, os olhos esbugalhados, e se dirigiu ao pai e já falando xingamentos, esbofeteou o pai 2 vezes. Ninguém entendeu nada que estava acontecendo. O pai, espantado, teve uma reação imediata que foi esbofetear a filha de volta. E ela ficou fora de si, ela não conseguia se controlar e fazendo xingamentos e mais xingamentos ao pai. Um médico amigo que estava presente na festa retirou a menina, levou para um dos quartos, ministrou um calmante, o que não conseguiu acalmá-la, e eles passaram a noite em claro. Até que o médico sugeriu ao amigo que levasse a filha a uma clínica psiquiátrica no dia seguinte, ao qual ele fez. A menina, ainda completamente descontrolada, foi medicada e diagnosticada com uma crise de histeria. Bem, o tempo passou, ela não ficou melhor da crise de histeria e posteriormente ela foi diagnosticada com um tipo de esquizofrenia intratável. O pai foi até aconselhado a não ir visitar a filha, tendo em vista que era assim que o via, se dirigia para ele com uma extrema agressividade. Num dos dias em que a filha estava lá sedada, passou uma técnica auxiliar de enfermagem e espírita, chamada Rosângela, com uma mediunidade muito aguçada. Ela, pela sensibilidade, percebeu que o problema daquela menina não era só físico. Pegou o prontuário dela, começou a olhar, pegou o endereço dos pais e foi fazer uma visita aos pais. Eles a receberam com muita educação, mas quando ela disse quando ela o convidou a participar de uma reunião no centro espírita, ele se recusou. Disse que era católico, não acreditava em bruxarias, pediu desculpas e a Rosângela saiu de lá. Ele recebeu um convite de uma equipe que estava homenageando os militares que haviam participado da Força Expedicionária na Segunda Guerra. E ele seria um dos homenageados. Ele nem estava com o clima de participar de festa, mas como eles seriam um dos homenageados, ele foi. E lá na festa, ele encontrou com um dos amigos que estava presente na festa de 15 anos da filha, chamado de Epaminondas. O amigo chegou para ele e disse: Santa Maria, como é que está a Esther? Aí ele disse: meu amigo, tá difícil a situação. E o Epaminondas o convidou para ir até a sua residência jantar com a sua esposa, porque aí eles poderiam conversar melhor. Então, na data marcada, o coronel Santa Maria e a sua esposa, Dona Margarida, se dirigiram à casa do Epaminondas. E lá, eles, ao chegarem, perceberam que havia mais uma pessoa. Esse senhor foi apresentado pelo casal, Epaminondas e sua esposa, como sendo o tenente-coronel Joel. E depois do jantar, eles começaram a conversar e o Epaminondas foi e disse para o amigo: Santa Maria, eu tenho um filho chamado Diórgio. E há uns anos atrás, ele passou pelo mesmo problema que a sua filha Esther passou. E foi este rapaz, o Joel, que nos ajudou, levou o Diórgio ao centro espírita. Ele foi tratado porque ele estava com um processo obsessivo e hoje o meu filho está curado. Você não quer que a gente faça uma reunião na sua casa? Aí ele disse: não, meu amigo, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, mas eu não acredito em bruxarias. A esposa ouviu e, mais sensibilizada, convenceu o marido e foram para a reunião marcada. O Joel participava de um centro espírita no Rio chamado Francisco de Assis, no qual a Rosângela também trabalhava lá enquanto médium. Veja como a espiritualidade se articula. E na data marcada foi feito o culto no lar do senhor, do coronel Santa Maria, e a Rosângela deu uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que a Esther estava no processo obsessivo grave, que ela precisava ser tratada e que os pais deveriam ir ao centro espírita para dar continuidade ao tratamento. O coronel ficou sensibilizado, mas ainda ficou meio assim. Quando o Joel começou a dar uma comunicação, esbravejando, e ele se dirigiu ao coronel e disse assim: Coronel, eu sou o baiano, Matias. E a mãe dele dizia: por você não estar aqui, Matias,
eu estou passando por isso, e sua irmã está no prostíbulo, ela se prostituiu. O Matias foi arrastado pelo pensamento até onde a irmã estava. A irmã o viu e saiu correndo apavorada. E ele, na mesma hora, lembrou da promessa que o coronel havia feito para ele. E foi arrastado também para a festa. Como ele diz aqui, no momento de ódio vigoroso, senti mesmo um imã arrastar-me e encontrei-o. De início ele se dirigiu direto para o coronel. Como ele não conseguiu atingi-lo, ele sentiu a sensibilidade da filha Esther e se achegou a ela. Foi no momento em que ela se levantou e agrediu o pai. Aí vocês poderiam se perguntar, mas por que, se o problema dele era com o coronel, por que envolveu a filha? Aí é que, durante a noite, em desdobramento, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes conseguiu levar todos os envolvidos para uma reunião e mostrou o passado em Portugal, há cerca de 150 anos, onde todos os envolvidos, inclusive a Esther, viveram um outro drama. Então, a Esther, aquela menina de 15 anos ingênua, foi uma senhora de cerca de 40 anos, chamada Eduardina, que se envolveu amorosamente com Cassimiro, que era o Matias na encarnação atual. E eles se envolveram amorosamente, só que o Matias conheceu a sobrinha da Eduardina, se apaixonou por ela e a engravidou. A Eduardina, revoltada, foi até o Monsenhor, que hoje é o pai dela, o coronel Santa Maria, e pediu a ele que intercedesse. O coronel Santa Maria, na pele do Monsenhor Severo, estava com todo o poderio que a Igreja Católica tinha na época. E ele era apaixonado pela Eduardina. E ela usou o afeto que ele tinha por ela para manipulá-lo. Então, ela pediu para que ele intercedesse, castigasse os dois para honrar a honra dela. E assim ela poderia amá-lo. Bem, com todo o poder que ele tinha, o Monsenhor Severo internou a sobrinha da Eduardina em um convento, grávida. Quando a criança nasceu, ela não viu a criança, ela foi doada. E o Cassimiro foi preso em um calabouço, acusado de sérios crimes cometidos contra a Igreja Católica. Ele veio a desencarnar pelos maus tratos e a Socorro, a sobrinha dela, enlouqueceu. Interessante é que a Socorro veio como a irmã dele e a filhinha, que havia sido doada na encarnação anterior, veio como a mãe dele. Olha como as coisas, elas são entrelaçadas e como não há injustiça nos planos divinos, né? Então, como a gente pode perceber, tudo que acontece tem uma programação. O coronel Santa Maria teve a oportunidade de fazer o bem ao Matias, mas ele esqueceu. Então, ele, para reparar, ele foi até Salvador, pegou as duas, trouxe para o Rio de Janeiro, colocou-as dentro da própria casa e tomou conta delas, né? O Matias, pelo trabalho que estava sendo feito na espiritualidade, ele conseguiu ir adiante, deixar o coronel, a filha dele, a irmã e a mãe seguirem adiante, porque ele precisava se tratar, tendo em vista que ele precisava ser recuperado das duas desencarnações trágicas. E assim a gente traz isso, uma reflexão para o nosso dia a dia, né? A gente sabe que existe o sofrimento, a gente sabe que existem causas para este sofrimento e só nos resta pedir ao nosso Criador que nos dê força para que nós utilizemos essa dor para o nosso crescimento moral e que nós possamos fazer o bem e amenizar a dor do nosso próximo, para que com isso nós possamos amenizar a nossa própria dor. Muita paz para todos. Graças a Deus.